Obrigado, então. Então, boa tarde, pessoal. Como todo mundo sabe, meu nome é Breno Arantes Faria. Eu sou o diretor de comunicação da Liga Acadêmica de Toxicologia da Universidade Federal de Ouro Preto. Nós somos orientados pela professora doutora Karine Tassiana Santos Rubens. E seguindo a linha de seminários, hoje a gente vai falar um pouco sobre a utilização de técnicas de espectrometria de massas ifenizadas na toxicologia forense e no controle de doping. O meu artigo que eu usei, ele era intitulado Técnicas de espectrometria de massas ifenizadas, é uma ferramenta indispensável na toxicologia forense e clínica e no controle de doping. Ele é um artigo de 2006. E aí, quando eu estava montando a apresentação, eu fiquei com um pouquinho de dúvida, eu lembro que a gente chegou a discutir sobre o que significava o termo técnica ifenizadas. Então, eu trouxe um breve definição só para ficar mais claro. Então, as técnicas ifenizadas, elas se referem ao acoplamento de duas ou mais técnicas analíticas, visando obter uma ferramenta analítica mais eficiente e rápida do que as técnicas não combinadas. Então, é uma forma de melhorar as técnicas que já existem. No nosso artigo, como eu falei no título, se trata das espectrometrias de massa ifenizadas. Então, ela é dividida em duas, que é a cromatografia gasosa, acoplada à espectrometria de massa, e a cromatografia líquida, que é acoplada à espectrometria de massa. Então, uma é a gasosa e outra a líquida. E as duas, elas são indispensáveis na toxicologia clínica e forense, e no controle de doping também, por causa da sua alta especificidade e sensibilidade. Elas são usadas para triagem, identificação e quantificação de drogas, venenos e metabólitos. Essas drogas servem define tanto os medicamentos, os fármacos, quanto drogas de abuso. Nessa área da toxicologia clínica e forense e no controle de doping, se exige que aquela alta especificidade e sensibilidade, porque em muitos casos os analitos eles não são conhecidos antes do começo da investigação, e também tem outros xenobióticos e biomoléculas endógenas que eles estão no organismo e eles interferem nos resultados. Então é importante que essas técnicas sejam muito específicas e que tenham uma sensibilidade muito grande. Como a gente já teve um seminário sobre matrizes biológicas, eu trouxe aqui quais são as que são principalmente usadas nesse tipo de detecção. A gente utiliza muito o sangue antes ou pós-mortem, tanto o plasma quanto o soro, a urina, o cabelo, o suor, o conteúdo de tecidos gástricos, né, e o fluido oral. Em toxicologia clínica, esse diagnóstico ou a exclusão desse diagnóstico, principalmente de intoxicações agudas ou crônicas, é de grande importância, porque a gente vai ver ao longo da apresentação que isso interfere em resultados importantes para as pessoas, porque essa investigação ela pode estar sendo feita por causa de um homicídio. Então, se a leitura ser certa ou ser errada, ela interfere na vida do próximo, porque pode gerar o inocentamento de uma pessoa que é inocente, ou prevenir uma prisão inadequada, né? E além disso, essas técnicas elas são usadas para monitoramento de pacientes dependentes de álcool, medicamentos ou drogas ilegais, principalmente aquelas pessoas que estão fazendo tratamento para deixar de serem dependentes. O monitoramento de drogas com a faixa terapêutica estreita, nesse caso a gente trata dos medicamentos, né? Então, pessoas que fazem uso de alguns dos medicamentos que têm essa faixa terapêutica estreita, que correm o risco de sofrer uma intoxicação, eles também podem usar, fazer esses testes com frequência para ver se não está sendo tóxico para o organismo. Também é utilizado nas provas de abuso de drogas ilegais. Então, por exemplo, a gente tinha citado em outra apresentação também a questão do cabelo nos exames de direção. A prova de assassinato por envenenamento, que é uma coisa muito óbvia também, para procurar qual foi a substância, qual foi o analito causador daquela morte.
E no doping é usada para o monitoramento do uso ou abuso de drogas que interfiram no rendimento físico, seja tanto para aumento da massa muscular, para perda de peso, para ganho de rendimento, para diminuir o cansaço. Isso tudo é possível através dessas técnicas. E quando a gente vai fazer a análise, vai pegar, o toxicologista vai começar a fazer a preparação e o uso dessas técnicas. O que ele precisa, no início, a primeira etapa é identificar qual que é os compostos que a gente está procurando. Então, ele vai usar os métodos para se identificar esses compostos e depois vai escolher o melhor método para quantificar aquele composto que foi descoberto. Por isso que na estratégia analítica, né, geralmente se inclui um teste de triagem e um teste confirmatório antes da quantificação, porque primeiro se precisa descobrir o que está se procurando, identificar qual foi a substância estranha, vamos dizer assim, para depois quantificar e conseguir ver se realmente foi aquela substância que causou ou a morte, ou a intoxicação, todos os quesitos que estão sendo procurados. Quando é feito o teste de triagem e se confirma um teste positivo, deve ser feito um novo teste, que é o teste confirmatório, com um novo procedimento que seja mais específico que o anterior e mais sensível. Porque aí a gente consegue ter maior certeza do que a gente está procurando. Porque existem métodos mais gerais e métodos mais específicos. A cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa com ionização de elétrons, que é uma das formas, ela é o principal método confirmatório de rastreio. Então, ela é a mais utilizada porque ela tem maior especificidade para esse quesito. E também ela é a mais usada usada na toxicologia analítica. Então, ela é muito usada principalmente nos procedimentos de triagem. Enquanto que a cromatografia líquida acoplada a espectrometrias de massa, que tem vários tipos, que é estágio único, com ionização por eletrospray, ou por ionização química de pressão atmosférica, elas vêm ganhando cada vez mais espaço na toxicologia de rotina, saindo dos laboratórios de pesquisa e entrando, mas ela é principalmente usada na quantificação. Na triagem, ela ainda não tem um papel tanto significativo. E aí, para falar um pouco antes de falar das técnicas, a gente vai falar agora sobre a triagem e identificação dos compostos, né, que é a primeira etapa do processo todo. Na química analítica, quando você não tem os compostos são desconhecidos, não se sabe o que são e precisam de testes confiáveis, as espectrometrias de massas ifinizadas acopladas a cromatografias, elas são utilizadas, porque elas têm o melhor desempenho nesse ponto. E aí, para a triagem do alvo, né, da molécula que está se procurando, geralmente é usado o monitoramento de íons selecionados, que ele é mais específico, mais direto, ou o monitoramento de reação múltipla, onde ele tem uma maior abrangência para se descobrir onde atuar se não tiver uma pré-ideia do que possa ser. E esses critérios de identificação, eles são o tempo de retenção cromatográfica, a presença e abundância dos íons monitorados e as razões de abundância dos íons. Quando a gente fala da cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa, a gente vê que a de varredura completa, ela é baseada na cromatografia de massa reconstruída usando macros para seleção de medicamentos suspeitos, seguido por uma identificação dos espectros desconhecidos por pesquisa na biblioteca. Essa biblioteca, eu vou entrar em um pouco mais de detalhes mais para frente, mas é isso. Quando a gente fala das matrizes que são usadas, nesse caso, para a triagem, na cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa, o sangue ele é utilizado para determinação de pesticidas organofosforados e drogas de abuso e medicamentos. Entretanto, a urina é a melhor matriz para essa técnica, porque ela permite a detecção de mais de 2.000 diferentes drogas, venenos e ou seus metabólicos, o que é um avanço, o que é um valor muito significativo, e por isso que essa técnica ela é a principal
a ser usada na triagem. A cromatografia líquida, acoplada à espectrometria de massa, ela ainda não está tão aplicada na rotina, mas ela vem crescendo, e ela é usada principalmente para análises de sangue e plasma, que é onde ela se dá melhor e consegue maiores resultados. Entretanto, essa técnica, quando usada na triagem, ela apresenta várias limitações. Por exemplo, quando se submete as amostras ao processo, pode ocorrer a fragmentação das substâncias que estão sendo procuradas e acaba não dando os resultados satisfatórios, principalmente porque ela tem um problema de reprodutibilidade. Cada equipamento produz uma fragmentação diferente, então fica complicado fazer um rastreio correto. Além disso, tem a supressão de íons, porque quando analisa, são várias amostras, então tem vários componentes, e eles são, quando eles são analisados, pode ocorrer a supressão de um outro íon através de algum procedimento lá dentro, que acaba perdendo e não se identifica o que estava procurando. Falando um pouco sobre as bibliotecas de referências, elas são bancos de dados com vários espectros que vão dar resultados e servir de base para as análises. Por exemplo, a biblioteca de referência para cromatografia gasosa, como da espectrometria de massas, é muito abundante. São várias bibliotecas de referências que já foram publicadas ou comercializadas, e nelas a gente tem o índice de retenção, a estrutura química, a massa molar, a fórmula química, o número de registro que aquela substância está feita, né? As categorias farmacológicas e os metabólitos, principalmente. Enquanto que as bibliotecas de cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas, elas não são reprodutíveis, então elas são normalmente mais internas de cada laboratório, e principalmente por causa dos espectros de eletropolimerização. Alguns autores falam que substâncias medicamentosas podem ser identificadas já com reprodutibilidade, mas isso ainda não é um consenso. Entretanto, mesmo com essas análises, a gente tem que entender que a decisão final ela é sempre do toxicologista ou do analista experiente que tá conduzindo o experimento. Porque além do resultado que o equipamento promove através do espectro de referência do banco de dados, o toxicologista e o analista, eles têm que fazer uma comparação visual do espectro produzido pela substância analisada e com o espectro de referência, não podendo ocorrer de forma aleatória, só com um dos testes. Tem que ser feito comparação visual também. Essas técnicas, elas também são usadas no estudo do metabolismo de medicamentos. Esse metabolismo dos medicamentos, ele é importante tanto para a pesquisa quanto para a clínica, porque a gente sabe, né, que a gente faz farmácia, que nem sempre apenas os fármacos eles são ativos. Às vezes os metabólitos daquele fármaco também podem ter efeitos sobre o corpo. E essas técnicas, elas são preparadas e têm capacidade para a identificação desses metabólitos. Igual eu falei, os estudos metabolistas também são uma questão de toxicologia clínica e forense, porque uma droga, às vezes, não pode não ter efeito, mas os seus metabólitos podem acabar tendo algum problema renal e tudo mais. Então, a gente precisa conseguir identificar esses metabólitos. E esses metabólitos também, eles podem ter um risco toxicológico para o organismo. Então, por isso que tem que ser avaliados também. E, além disso, os procedimentos de triagem também necessitam desse estudo dos metabólitos, porque os metabólitos podem ser o analito que a gente procura em alguns casos. Então, isso é muito importante. Na cromatografia gasosa, acoplada à espectrometria de massas, ela tem ela tem um papel muito importante nessa área, principalmente por causa do amplo quantidade de espectros, né, que tem. Como eu falei, ela é a maior biblioteca. E um dos exemplos é a análise dos metabólitos da piperazina, que ela é um antihelmíntico, se eu não me engano. Então, através da cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa, a gente consegue identificar diversos metabólitos desse medicamento.
Já na cromatografia líquida, acoplada à espectrometria de massa, ela é muito importante na identificação de compostos polares e de alta massa molecular. Então, por isso que ela é utilizada também nesse estudo de metabólitos. E, além disso, ela tem uma medição de massa muito mais exata do que a cromatografia gasosa. E, por isso, ela consegue diferenciar muito bem os metabólitos com a mesma massa, mas que têm composição elementar diferente. Então, por isso que eles são importantes. E aí, quando a gente chega na parte já de quantificação das amostras, né, a gente passou pela triagem, identificou nas bibliotecas os espectros, viu se era ou não um metabólito, né? E a gente vai para a quantificação. E aí, esses metabólitos, normalmente, eles são quantificados principalmente no sangue, no plasma ou no soro, e apenas resultados quantitativos confiáveis permitem uma avaliação farmacocompetente e toxicológica em casos de envenenamento clínico, ou forense, ou intoxicação. E, além disso, essa quantificação ela precisa ser o mais exata possível. Ela pode ter erros, lógico, mas ela tem que ter a menor quantidade de erros possíveis. Por exemplo, aqui fala que os procedimentos multianalíticos validados para quantificação de drogas ou venenos no sangue, plasma ou soro, são ferramentas relevantes nesse campo. Isso porque eles precisam de um processo bem validado e bem demonstrado, porque, igual eu falei lá no início, aqui às vezes está em prática a inocência de uma pessoa, ou a diminuir danos causados por uma intoxicação. Então, o toxicologista, o analista que trabalha nessa área, ele tem que tentar minimizar a maior quantidade possível os erros, os falsos positivos, os falsos negativos, porque é de suma importância. Se a gente pensar em crimes, por exemplo, no doping, se quantificou uma substância de forma errada, a pessoa pode ser desclassificada de uma competição, por exemplo, das Olimpíadas, né? E foi só por causa de um erro técnico. Então, isso interfere na vida das pessoas. Então, é muito importante essa certeza ao tentar analisar as amostras. O principal, a coisa mais importante, né, da quantificação usando as técnicas de espectrometria de massa hifenizadas, é que com uma única injeção de amostra, ela consegue analisar vários compostos. Então, com isso, ela economiza tempo e dinheiro, né? O que é muito importante, tanto para um laboratório quanto para um centro de pesquisa. Falando um pouco agora sobre o que é identificado com a quantificação, né? O que as técnicas elas conseguem quantificar. A cromatografia gasosa, acoplada à espectrometria de massa, ela consegue quantificar principalmente estimulantes centrais de drogas sintéticas, basicamente, enquanto que a cromatografia líquida, acoplada à espectrometria de massa, como eu falei, ela é mais atuante nessa parte. Então, ela é capaz de diferenciar diferentes classes de medicamentos, como anestésicos, hipnóticos de baixa dosagem, opioides, benzodiazepínicos, antidiabéticos, neurolépticos e beta-bloqueadores, além de drogas sintéticas também, muitas outras substâncias. Então, ela é o foco para a quantificação. E aí, né, para concluir, a gente vê que a espectrometria de massas acoplada à cromatografia gasosa, ela apresenta um papel super importante na triagem, enquanto que a cromatografia líquida, acoplada à espectrometria de massa, ela vem crescendo na triagem, mas ainda não tem seu procedimento 100% confiável. E, entretanto, na quantificação, ela apresenta alto rendimento e deve ser a técnica de escolha principal. E aí o artigo também trata que para que isso seja mais diversificado entre os laboratórios, para essas técnicas consigam ganhar cada vez mais espaço, o custo desses aparelhos, que é muito elevado, ele deve ser reduzido, porque isso auxilia os centros de pesquisa, os laboratórios, a conseguir esses materiais. E, além disso, eles comentam, né, que é preciso uma maior pesquisa nessa área, na pesquisa dessas técnicas, de aprimoramento dessas técnicas, para as desvantagens, né, que eu citei ao longo
da apresentação, elas sejam superadas e os equipamentos sejam cada vez mais certeiros, não precisando, por exemplo, de um para triagem e outro para codificação. Às vezes, se conseguir uma técnica mais eficiente que consiga fazer os dois perfeitamente, com mais precisão, seria muito melhor. Então, essa é a discussão sobre essas duas técnicas. Essas foram as referências que eu usei. É o artigo que eu citei no início e um outro texto que eu usei como base para tirar algumas dúvidas. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, eu estou aqui. Falei muito rápido, pessoal. Não, foi ótima a apresentação, Brian. Eu queria te parabenizar. Assim, esse não era um artigo simples, como você deve ter percebido, e foi por isso que eu perguntei antes se você já tinha alguma noção de espectrometria de massas. E apesar de ele não ser um artigo simples, eu achei que você conseguiu resumir dentro do tempo do seminário e colocar os pontos-chave de uma maneira muito didática, o que eu acho que é muito difícil de ser feito. Quando a gente tem um tema, um paper mais complexo, conseguir colocá-lo de uma maneira compreensível para todo mundo, inclusive para quem não leu, por exemplo, o trabalho. Então, eu achei que você fez isso muito bem. E aí, vou fazer algumas considerações assim, que eu acho importante só ressaltar. Uma eu faço depois que a gente desligar a câmera, combinado? Essa anotadinha aqui. A primeira coisa que eu acho importante, uma vez que é um artigo que trata de técnicas refinadas e de espectrometria de massas, é que todo mundo tenha muito claro o funcionamento de uma estrutura básica de um espectrômetro de massas. Então, um espectrômetro de massas, ele vai ter uma fonte de ionização, o Breno colocou alguns exemplos das fontes que são mais utilizadas, né, aí no seminário, ele falou da ionização por elétrons, da ionização por eletrospray, da PCI, né, que é por pressão atmosférica. Então, a gente precisa, depois que a amostra entra no espectrômetro, que ela seja, antes de qualquer coisa, ionizada. Uma vez que ela é ionizada, essa amostra passa para o analisador de íons, que a gente considera que é meio que o coração do espectrômetro de massas. Então, esse analisador é que vai conseguir separar esses íons de acordo com aquela razão massa-carga, que é o que a gente avalia lá no final. E uma vez que essas... Aí ele também colocou alguns exemplos que são os mais utilizados, né? O artigo traz quadrupolo, traz o time of flight, traz o quadrupolo ion trap, ele traz alguns exemplos de artigos, de trabalhos que foram feitos usando esses analisadores, e depois essa amostra passa para o detector, que é efetivamente aquilo que vai conseguir identificar o sinal do íon que foi gerado e passar ele para o computador para a gente ter aquele resultado, que é o que a gente consegue analisar. Então, esses são os três componentes principais. Esse artigo é de 2006, então a gente já evoluiu bastante nos espectros de massa dessa época para hoje. A gente hoje é muito comum a gente ver a junção de dois analisadores, coloca eles em tandem também, então você tem aí triplos quadrupolos, um atrás do outro, com funções diferentes. A gente tem quadrupolo acoplado a ion trap, enfim, a combinação desses analisadores é infinita. A gente tem N possibilidades, mas sempre com o objetivo de cada vez mais a gente melhorar a análise da amostra, trazer maior sensibilidade, maior especificidade e efetivamente conseguir o resultado mais confiável quanto for possível. Uma coisa que é muito importante e que o Breno coloca aí no finalzinho da apresentação dele quanto mais a gente incrementa, vamos dizer assim, o espectrômetro de massas, mais caro fica.
Então, assim, é um equipamento que está na faixa dos 10 milhões, não é um equipamento barato, né? 6 milhões, um acoplado à cromatografia líquida, que são mais caros. Os CGMS, eles são mais utilizados, como você coloca, porque eles são equipamentos um pouco mais baratos. Não é muito baratos, mas um pouco mais baratos. A manutenção deles também é um pouco mais barata, e isso para os laboratórios é um fator bem atrativo, né? Você não tem um equipamento que quando quebra você vai gastar 600 mil, 700 mil, que é essa faixa aí de manutenção de um LC-MS desses mais modernos hoje em dia. Então, não é barato manter um equipamento desse funcionando adequadamente. E a escolha do melhor equipamento, seja para as técnicas de triagem, seja para as técnicas confirmatórias, ela está baseada, óbvio, além da quantidade de dinheiro disponível que o laboratório tem para investir num equipamento melhor, vamos dizer assim, no que você vai analisar dentro do seu laboratório. Qual a necessidade de alta resolução você tem para as amostras que você vai analisar? Então, os equipamentos, quanto mais alta resolução, mais numerozinhos após a vírgula, mais casas após a vírgula, mais caro fica. Tanto o custo de aquisição quanto o custo de manutenção. Mas são os melhores equipamentos, de fato, né? Mas, com equipamentos de baixa resolução, a gente consegue, adaptando as técnicas, analisando fragmentação, também ter um bom resultado e chegar à conclusão do que tem naquela amostra que a gente quer analisar. Em relação a essa diferença da aplicabilidade de cromatografia gasosa para cromatografia líquida, que ele também aborda no trabalho, a gente usa mais CG, a biblioteca de CG ela é bem extensa, mas justamente porque a LC dá muita diferença, tem milhões de opções de coluna, e aí você tem que considerar que esses parâmetros, para serem reprodutíveis, tem que estar mais dentro das mesmas condições quando a gente trata de LC do que quando a gente trata de CG. Mas a gente tem que lembrar que CG não funciona bem se o equipamento for muito grande, se a molécula for muito grande, se a molécula for muito polar, porque aí a gente não vai ter um composto que vai ser muito fácil de volatilizar para ser analisado por essa via. Então, novamente, a gente volta para aquilo que eu também tinha falado no seminário anterior, de que saber o que se busca define desde a técnica de preparo de amostra, de escolha, a escolha da técnica analítica que a gente vai entregar. Então, a gente tem que ter uma ideia dos analitos que a gente busca e da compatibilidade deles com os métodos de preparo e de análise das amostras. Se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar para o Breno. Breno, eu queria primeiro te parabenizar pela sua apresentação, porque foi realmente muito boa. Eu tive muita dificuldade de entender o artigo, e ver a sua apresentação me ajudou muito a compreender vários pontos. Eu achei extremamente interessante, principalmente quando a gente chega na parte de falar do ganho de tempo, né, pela técnica efimizada, pela única injeção de amostra. Eu acho isso muito interessante. É legal ver também a construção, né, que está acontecendo desde lá do primeiro artigo até agora, como que a gente consegue, a partir da seleção de uma determinada amostra, construir todo o método para chegar no resultado final bacana. Vou ter que reler o artigo de novo, mas assim, as principais dúvidas foram sanadas, principalmente depois dos comentários da Karine. Então, é isso por mim. Muito obrigado. É uma coisa que, quando eu estava lendo o artigo, eu fiquei muito na dúvida, porque se eu colocava, se eu não colocava, era realmente o que a Karina falou, dos métodos de ionização. Porque eu tô com a listinha aqui, ela é gigantesca, só de métodos, e eu tô assim, meu Deus, como eu vou explicar isso? Só que eu, depois pensando, eu falei assim, não, eu acho que eu tenho que trazer de uma forma mais simples. Então, se eu for entrar nesses quesitos, eu nunca mais vou conseguir apresentar esse seminário, eu vou demorar 3 horas, que é um tempo que a gente não tem. Aí eu optei por não colocar, porque são importantes, lógico, são importantes, mas eu acho que para a apresentação ia acabar ficando
confuso, porque não é você ouvir na primeira vez que você consegue entender, porque eu li aquele artigo diversas vezes para conseguir entender. E aí, algumas coisas eu nem lembro de entender 100%, algumas traduções às vezes não estavam batendo, eu tinha que pesquisar na internet para ver se era realmente aquilo, mas no final deu tudo certo. Eu acho que eu entendi o artigo todo no final. Eu acho que esses métodos de ionização, de detecção, os analisadores, talvez se a gente, mais para o futuro, entrar numa parte de análise efetivamente, se a gente conseguir um espacinho para ir para um laboratório, lá no DEQ tem um laboratório, tem CG, tem LC, talvez eu consiga brincar um pouquinho com vocês lá. E aí eu acho que vale a pena a gente fazer uns seminários, mesmo que eu apresente, só para vocês terem uma noção do que vai ser visto e o que acontece nos equipamentos que tem aqui na UFOP. E aí a gente faz uma préviazinha antes disso. Acho que seria legal. Mas realmente eu acho que destrinchar tudo isso só nesse espaço de um seminário, com todas as outras informações do artigo, ficaria inviável. E realmente é muita informação. Assim, dá uma disciplina da pós, tranquilamente, falar só sobre espectrometria de massas. Breno, primeiro eu queria te parabenizar. Ficou bem didático mesmo sua apresentação, bem objetiva e clara. Foi muito bom. E eu queria tirar uma dúvida. Você falou que quando a gente faz a análise, né, dos analitos mesmo, que seja drogas, medicamentos, primeiro a gente faz uma triagem, depois identificação, depois quantificação. Aí, eu queria saber se na triagem é comum, na prática, assim, usar mesmo a cromatografia de uma vez, porque eu já li que normalmente eles fazem imunoensaios, né? Aí depois eles fazem a preparação de amostras e depois eles vão para essa parte de identificação. Aí eu não lembro se na triagem já é comum fazer essas análises com cromatografia e espectrometria de massas. Assim, no artigo fala só, eu acho que só em um momento que fala sobre os imunoensaios, e fala que ele é uma técnica que vem para buscar, eu acho que, alternativas para os testes. Eu não lembro se é exatamente isso, porque tinha algumas falhas nos imunoensaios e aí eles usavam essas técnicas. Eu não sei se era realmente isso, se eu entendi certo, mas eu entendi dessa forma. É isso mesmo. O problema dos imunoensaios são aqueles ensaios, como é o teste de gravidez, aquele testezinho do Covid, de um palitinho, muda a cor. Você tem que, se você não tem noção nenhuma da substância que você está procurando, você não tem um teste de imunoensaio que é capaz de detectar todas as substâncias. Alguns são capazes de detectar 10 substâncias, 15 substâncias, mas todas é mais complicado. Então, os imunoensaios são muito utilizados, até cromatografia em camada delgada, que a gente faz muito na aula prática de tóxico, é muito utilizado, ensaio colorimétrico, é fácil, é barato, é rapidinho de ser utilizado. Para algumas substâncias, a gente tem uma especificidade até boa, então dá para ser usado. E como o artigo trata de técnica enfenada, acoplada de espectrometria de massas, acaba que ele puxa mais para esse lado. Mas, geralmente, a gente faz um ensaio mais simples, mais barato, como esse teste de triagem, e aí vai para a cromatografia acoplada à espectrometria de massas para fazer o confirmatório e depois a quantificação. Normalmente, é assim. Dependendo do caso, por exemplo, vocês já devem ter visto, vocês têm acesso à TV paga, eu adorava assistir, agora eu não tenho muito tempo mais, mas é aqueles de aeroporto que fica detectando cocaína em droga, aqueles em mala, em bagagem, no corpo. Aquele é um teste de triagem. Ele joga o pozinho num líquidozinho, se ficou azul, cocaína, se não ficou azul, não é cocaína. É um teste colorimétrico de triagem. Então, se ficou azulzinho, você já sabe que é cocaína que está ali, você tem que confirmar por uma técnica mais sensível, como o Breno disse, mais robusta,
para efetivamente bater o martelo, mas aquele teste basiquinho ali que o policial faz naquele momento, ou no Eppendorf, ou no papelzinho mesmo, é um teste colorimétrico de triagem, por exemplo. A gente tem esses testes colorimétricos, por exemplo, para canabinoides, que são bem específicos também. Então, normalmente esses mais básicos, assim, os de triagem mesmo, eles são os mais baratinhos quanto for possível, para gastar pouca amostra, para não perder muito tempo com isso. Não exige nenhum preparo muito especial de amostra, como é um teste quantitativo, por exemplo, e efetivamente já te dá uma ideia daquilo que você vai buscar quando você passar para o espectrômetro de massas. Agora ficou claro. Obrigada. Obrigada, Karina. Obrigada, Breno. Bem, pessoal, se a gente não tiver nenhuma consideração, a gente pode interromper a gravação.